Você é um adulto saudável? Você se sente uma pessoa saudável? Você acha que o seu comportamento é saudável? A sua família tem um envolvimento nas suas atitudes e no seu comportamento e você acha que isso é saudável ou não? Fica aqui nesse vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre o adulto saudável e dependência emocional. Vai ser muito legal ter você aqui e é um prazer poder falar desse assunto. Eu amo o que eu faço. Se você não me conhece, eu sou Eli, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano, faço atendimento, supervisão e mentoria. Você que está chegando agora, não deixa de dar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo o máximo possível. Falar de adulto saudável precisa entender uma caminhada que todos nós temos na infância. E quando se trata de um adulto que carrega muitos problemas da infância, que tem heranças problemáticas com pai, com mãe, com avô, com abuso, seja lá o que for, esse adulto, muitas das vezes, inconscientemente, ele vai reproduzir nos seus relacionamentos, com a sua família, com os filhos também e passar isso como foi recebido. Então, hoje eu quero dar uma explanada sobre esse assunto de adulto saudável. Você se sente um adulto saudável? Eu vou passar por alguns caminhos aqui que pode ser que fale muito com você, mas pode ser que você também identifique alguém na sua família que tenha esses comportamentos. Então, isso é muito legal para que você compreenda isso também nos seus atendimentos. Se você é um profissional do desenvolvimento humano, vai ter muito mais clareza também na dependência emocional de alguns perfis. E é isso que eu quero explorar hoje nesse vídeo. Existe um perfil quando se fala de um adulto saudável, que é aquela pessoa bem-sucedida, que deu tudo certo na vida, acertou nas profissões, acertou na vida financeira, acertou na vida amorosa, e tem filhos, e tá. Geralmente esses padrões, eles enganam muito o que é na vida real, porque na prática, o que nós enfrentamos todos os dias no consultório, no atendimento, com as pessoas, são dores profundas, dores existenciais que aparentemente não aparecem no Instagram, não aparecem nas redes sociais, porque elas não se tornaram um adulto saudável. Então eu quero que esse vídeo tenha muita clareza para você que me acompanha, que me conhece, conhece o meu trabalho, e isso possa ajudar você, tanto que gosta do assunto, mas principalmente que também faz algum tipo de tratamento para que você tenha uma certa reflexão de: será mesmo que eu sou um adulto saudável ou eu pareço ser esse adulto saudável? É importante a gente identificar um perfil para que a gente possa ter uma linha de pensamento. E o perfil que nós vamos adotar aqui é o perfil do coitadinho. Você conhece aquelas pessoas que se apresentam sempre como coitadinhas ou coitadinhos? Tudo que elas vão contar é uma carinha de tristeza, de dor, mesmo que a notícia seja boa, mesmo que ela vá passar uma notícia e fala assim: nossa, eu ganhei uma viagem. Ela conta assim: então, eu que ganhei uma viagem. E é sempre um perfil coitadinho. Ela se comporta, ou ele se comporta sempre como o coitadinho. Só que esses tipo de pessoas que têm esse perfil de ser coitadinhos, eles são muito melindrosos quando falam com eles. Eles gostam de se sentir acolhidos, abraçados, porque senão tudo que você vai dizer para eles, eles não vão concordar com o que você diz. E eu acredito que na vida adulta, a pessoa saudável, o adulto saudável, ele precisa ter uma certa reflexão de como é que foi realmente a sua infância, para que você possa colocar a mão na consciência e falar assim: poxa vida,
meus pais fizeram tudo errado, meus avós fizeram tudo errado, mas eu não preciso fazer tudo errado, eu posso fazer. E tá tudo bem, porque eles tentaram fazer da melhor forma. Pode ter certeza que os seus pais, seus avós, seus antepassados, eles tiveram todo um esforço para que fizesse da melhor forma na sua educação, na sua vida. E muitas das vezes não foi culpa deles, eles simplesmente repetiram o processo como eles foram criados, como eles aprenderam. A criança, quando ela escuta do pai ou da mãe algo que ela ainda está aprendendo, ela escuta o absurdo dos absurdos, mas ela acredita que aquilo é coisa séria porque ela está escutando na boca de gente séria. Ela tem o pai, a mãe, o adulto, o cuidador como a pessoa mais séria, mais fiel do mundo. Então, tudo que aquela pessoa fizer e disser, ela vai acatar e vai encarar aquilo como uma crença, como uma verdade. Isso vai levar, às vezes, certo tempo, anos na vida, para que aquilo que ela escutou ou ele escutou se desenvolva de uma outra maneira e ela entenda que o mundo tem outra percepção. Vou dar um exemplo muito claro que eu uso às vezes nos meus atendimentos com as meninas, por exemplo. Meninas que são criadas desde pequenininha, por exemplo, o pai diz que não pode usar o batom, porque o batom é coisa de mulher que não vale nada, e aquela criança, ela acredita mesmo, ela fala, puxa, meu pai tem razão. E essa criança, ela escutou isso na boca de gente séria e ela vai começar a se comportar no mundo e olhar as pessoas, a professora, as amiguinhas, todas as pessoas que estão à sua volta como se realmente aquilo não pode, aquilo lá vai levar para o inferno, aquilo vai trazer problemas, pessoas que usam batom vermelho, e ela vai desenvolver isso até a sua adolescência, até ela querer usar o tal batom vermelho, e aí ela vai se tornar e ter uma sensação de transgressão, como se eu estivesse ferindo uma crença ou um gosto do meu pai, então eu não vou usar o tal batom vermelho. E aí, para os 18, 20 anos de idade, ela vai usar, porque ela já percebeu que isso não tem nada a ver, mas mesmo assim, quando ela passa o batom vermelho, tem aquela sensação de fracasso, de tristeza, ou de o que será que meu pai vai pensar, o que meus pais vão pensar, tomara que eles não vejam isso, e fazem meio que escondido, como se estivesse cometendo um crime mesmo. Então você percebe que nesse exemplo, nós viemos de muitas informações do que a gente acredita, porque nós ouvimos na boca de gente séria, que são os nossos pais, para que aquilo não acontecesse, porque você não podia botar a mão aí, você não podia fazer isso, você não podia usar aquilo, até perceber que a vida, ela precisa funcionar para o adulto saudável ser adulto e a criança ser saudável sendo crianças. Então eu vou pontuar algumas coisas aqui, como eu comecei dizendo, do perfil de pessoas que são coitadinhas, que se apresentam sempre como coitadinhas. São pessoas que elas acham que é responsabilidade delas o bem-estar de outras pessoas. Tudo elas querem resolver. Tudo elas encontram um problema e elas se sentem responsáveis de cuidar daquele problema. Elas escutam um problema do filho, por exemplo, e começa a querer cuidar daquele problema e resolver aquele problema para o filho. O filho já cresceu, já fez a faculdade dele, a faculdade já se formou, mas o adulto que tem esse perfil cuidador fica sempre, não, mas olha, ele sempre teve dificuldade, ele precisa de ajuda.
eu vou pagar o aluguel para o meu filho, e pago o aluguel para o filho, e pago as contas do filho, tudo faz para o filho. Assume um papel que o adulto que recebe isso não consegue ser adulto, porque ele cria uma dependência emocional que eu vou sempre ter a minha mãe, eu sempre vou ter o meu pai para pagar o meu aluguel, para pagar as minhas contas. Essas pessoas, elas se tornam dependentes porque elas gostam de receber o cuidado, mas quem cuida fica muito mais dependente do que quem está sendo cuidado. Essas pessoas que têm esse perfil de cuidador, elas estão sempre pegando problemas dos outros e elas não assumem os seus próprios problemas. São pessoas que estão sempre com essas falas diante de nós, dizendo: ah, puxa vida, o meu irmão, ele sempre teve dificuldade, ele sempre foi, não venceu na vida, ele teve, ele foi traído, e aí o sócio dele também enganou ele, a mulher dele abandonou ele, e aí a gente tem que ajudar ele, todo mundo ajuda ele não trabalha, ele tem muitos problemas, ele não consegue arrumar trabalho, tudo é assim. E aí o cuidador, a pessoa que tem esse perfil, fica sempre querendo fazer para que o outro dê certo. Paga as contas, paga a conta dele, dos filhos dele, porque o meu irmão precisa disso. Então, você percebe que essas pessoas, elas sempre se apresentam como perfil cuidador. Fazem isso também para os pais. Ah, eu tenho que ajudar minha mãe, porque minha mãe ficou viúva e ela não tem mais ninguém. Ela precisa de alguém, ela precisa dos remédios, ela precisa de cuidados, ela não tem ninguém para dar banho nela, ela está doente, ela precisa... Ou então a pessoa está bem, nem está doente, não precisa de remédio, não precisa de nada. Não, mas é que ela mora sozinha, então todo dia eu tenho que passar lá para ver a minha mãe, porque ela mora sozinha, então ela se sente muito sozinha. Ela só tem uma vizinha lá que também é uma senhora, que também é viúva e tal. E aí eu preciso estar lá, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que fazer a comida dela. Ela assume um papel que não é dela. São pessoas com este perfil de cuidador. Ela quer sempre se apresentar em resolver o problema de outra pessoa, mas ela não resolve as delas. Ah, eu tenho que resolver a vida do meu pai, porque o meu pai, ele fez tudo pela gente quando a gente era pequeno, e hoje ele está com uma dificuldade grande, ele precisa de alguém para fazer a comida dele, ele precisa de alguém para ir no mercado com ele, para dirigir, porque ele já é de idade, ele não consegue mais dirigir. Então todo dia eu tenho que ir lá ajudar o meu pai. E ele teve muitos problemas na empresa, foi traído, e a minha mãe traiu ele, meu pai é um filho único, na vida dele ele sempre foi sozinho. Então, às vezes, o pai nem quer isso, mas o filho, o irmão, essa pessoa que assume esse perfil de cuidador o tempo todo, sempre tem uma fala. E não é só com pai, mãe, filho, gente. Isso acontece também com vizinhos. Com vizinhos. Às vezes o adulto que não é saudável, ele tem uma dependência de querer resolver o problema do vizinho. E ele quer resolver o problema do vizinho e fala: nossa, o meu vizinho, a minha vizinha, nossa, sempre foi tão bom pra gente, hoje ela tá sozinha, tá com uma trombose, tá com uma doença, nossa, e a família dele, a família dela, nem vem visitar ela, eu que tenho que ir lá, eu que fico lá regando as plantas dela, sou eu que vou lá no meu vizinho, na minha vizinha, para saber como é que ele está, para conversar, porque não tem ninguém para conversar. Então você assume esse papel que não é o seu papel. É um papel que você está lá porque você quer. E você tem essa necessidade. Isso não é um adulto saudável, é uma necessidade de dependência emocional. Para que você
tome a decisão daqueles problemas. E pessoas que têm esse perfil de cuidador, ele arruma esse problema, quer resolver sempre o problema e cada vez ele pega mais. Não tá bom só cuidar da mãe, do irmão, da mãe, do pai, do vizinho, como o problema da família do vizinho também, que conhece o tio do vizinho, a avó do vizinho, e nós vamos resolver o problema do vizinho. E são pessoas que se apresentam sempre assim, porque elas deixam de lado as suas próprias necessidades para fazer sempre a necessidade do outro. Elas estão, gente, sempre no final da fila. Não são adultos saudáveis. O adulto saudável, ele precisa aprender que ele tem que se responsabilizar e de ter as suas próprias necessidades primeiro, para depois eu ajudar. É como se você quisesse salvar alguém que está se afogando numa piscina, mas você não sabe nadar. Aí você tem a sensação de que eu preciso pular nessa piscina, porque se eu não pular nessa piscina, a pessoa vai se afogar. Mas ela não percebe que ela também vai se afogar porque ela não sabe nadar. Então todo mundo vai morrer afogado, porque você, com a intuição e esse perfil cuidador o tempo todo, vai pular numa piscina para salvar outra pessoa que se afoga, mas você mesmo não sabe nadar. Ou tem esse perfil de não querer aprender primeiro, de colocar as suas necessidades na frente. O adulto saudável, ele aprende primeiro, do jeito certo, como fazer, para que depois ele possa ajudar. Mas o perfil cuidador não, ele quer sempre ajudar sem saber. Ah, eu não sei como é que faz, mas eu te ajudo, eu resolvo para você, eu te dou dinheiro, eu te dou meu tempo, eu dou o que eu tiver. Ele faz o tempo todo e deixa as suas necessidades de lado. Geralmente, esse tipo de pessoa tem aquela famosa frase na ponta da língua: quem ama, cuida. Porque eles têm entranhado dentro deles, desde a infância, que ele precisa fazer para mostrar e demonstrar que ele tem amor com outras pessoas. Só que, na verdade, isso é uma grande doença, que é a doença da dependência emocional. Jamais se tornará um adulto saudável, porque ele assume o papel de cuidar o tempo todo, assume esse perfil de cuidador o tempo inteiro, de cuidar do irmão, do pai, da mãe, que não cuida das suas próprias necessidades. Deixam os compromissos de lado, por quê? Não posso porque eu tenho que cuidar do meu pai. Não posso ir porque eu preciso cuidar da minha mãe precisa de mim, o meu irmão precisa. Só que eu quero aprofundar com você agora ainda mais. Já pensou nessas pessoas que continuam se comportando assim e que o pai, a mãe, ou seja lá quem for, nem está mais vivo, já morreram, mas ainda continua com esse comportamento? E tem o comportamento de que não, deixa essa planta aqui, porque meu pai, quando era vivo, ele gostava dessa planta. Deixa esse móvel aqui, porque a minha mãe, quando estava viva, foi ela que comprou, com muito sacrifício, essa TV de tubo. E aí fica aquela TV de tubo no meio da sala, porque tem uma dependência emocional de alguém que nem vivo está, de alguém que já se foi, mas você fica preso àquele fogão, à geladeira, ao objeto, à planta, porque o perfil cuidador é desse jeito. Ele cria essa dependência emocional e nunca se torna um adulto saudável. Precisa ter a consciência de que todas essas coisas só adoecem e escravizam cada vez mais. Não adianta você ter
poder de escolha, se as suas escolhas te aprisionam. São escolhas que o tempo inteiro você está assumindo um perfil de cuidador e não se torna um adulto saudável. Ah, eu preciso ficar aqui, eu moro com meus pais, eu moro com eles, porque o meu irmão casou, foi morar fora, está no outro estado ou no outro país. Ele só manda mensagem. Ele é o filho ruim. Ela é a filha má. Eu sou a filha boa. Eu sou o filho bom, porque eu fiquei aqui para cuidar deles. Então, a dependência emocional não faz com que o adulto saudável que você precisa ser, ou que essa pessoa precisa ser, não perceba esses comportamentos doentios. São comportamentos que não são saudáveis, são comportamentos de pessoas com perfil de cuidador, que deixam de lado cada vez mais a necessidade de fazer para si, para estar o tempo todo fazendo para o outro. Quando a gente se aprofunda nisso, a gente começa a perceber que a infância teve um papel de responsabilidade. A criança, ela cresceu num ambiente em que ela tinha que ser criança, mas roubaram a infância dessa criança. Colocaram um trabalho árduo na vida dela, colocaram uma responsabilidade em dizer, olha, agora você que vai cuidar do seu irmão, porque o papai e a mamãe vai trabalhar. E você não tem lugar para ficar, não tem creche, então você vai ficar aqui e você vai cuidar dos seus irmãos. E aí, aquela criança que era para estar sendo criança, ela assume o papel e uma responsabilidade que não era para ela assumir. Ela começa a se responsabilizar e elas começam a aprender desde cedo que se ela falhar nessa missão, nessa responsabilidade, ela não vai ter o amor dos pais, não vai ter a admiração dos pais. Então eu tenho que dar conta de cuidar dos meus irmãos. Eu tenho que dar conta de ser uma criança responsável, porque ela acabou de assumir um papel, porque se ela não fizer isso com responsabilidade, o meu pai vai brigar comigo, a minha mãe vai brigar comigo, e você começa a perceber que essa profundidade da infância vem de longa data e até hoje você ou essa pessoa não conseguiu ser um adulto saudável. Por quê? Porque eu aprendi assim com a minha avó, eu aprendi assim com a minha mãe e eu repasso isso na minha filha. Eu repasso isso para o meu filho para que ele faça igual, desde pequenininho. Muitas das vezes a gente escuta pessoas dizendo assim, não, essa criança, ela já está na hora de trabalhar, ela já precisa trabalhar, coloca alguma coisa para ela fazer dentro de casa e ganhar um dinheirinho e fazer alguma coisa, mas é uma criança. E ela entende aquilo porque ela escutou na boca de gente séria, que nem a história do batom. Ela escuta isso e quem está dizendo isso para essa criança faz com que ela assuma esse papel responsável de sustentar. Eu tenho que sustentar, eu tenho que trazer dinheiro para essa casa para ajudar no sustento do meu pai, da minha mãe e das pessoas que moram aqui. Mas ela ainda é uma criança, ela não se tornou, ela nem terminou os estudos ainda, não é nem um jovem adolescente começando na sua fase de trabalho. Não, ela ainda é criança e ela já tem isso entranhado dentro dela como uma responsabilidade de sustento. São pessoas que vão sempre assumir perfil de cuidador. Eu vou crescer, eu vou cuidar. E você percebe, às vezes, que essa criança já está quase caminhando para se tornar uma adolescente ou um adolescente. E ela diz assim, eu não vou namorar com ninguém, eu não quero ninguém, porque quando eu crescer, eu vou ter trabalho, eu vou cuidar da minha mãe, eu vou cuidar do meu pai, eu vou ganhar dinheiro para dar dinheiro para o meu pai e para minha mãe e eu vou cuidar do meu irmão. Ela já tem isso entranhado da infância, ela está entrando na adolescência e isso vai ficar cada vez mais enraizado em se tornar uma pessoa de perfil cuidador, com comportamentos
que quer cuidar do problema dos outros e resolver os problemas de quem está ali à sua volta. E deixa de ser um adulto saudável e, gente, moralmente responsável, que toma suas próprias decisões e necessidades. Decisões e necessidades é de um adulto saudável. Eu costumo dizer nos meus atendimentos que gente moralmente responsável é gente moralmente que decide. E pessoas que precisam tomar decisões precisam se tornarem adultos saudáveis. Elas precisam deixar de lado essa infância ruim, dessa dependência emocional que colocaram sobre elas a responsabilidade, o sustento, sem contar as crianças que sofrem qualquer tipo de abuso ou violência. E a violência, gente, ou abuso, não é só física. São aquele tipo de abuso em que o pai trai a mãe e a criança descobre, e aí o pai diz para ela, olha, você não pode contar nada para sua mãe, porque se você contar, eu vou ter que ir embora de casa, você nunca mais vai ver seu pai e vai ser culpa sua. Ou ao contrário, você não pode contar isso para o seu pai. A mãe coloca isso, esse peso no filho e diz assim, olha, nós precisamos sair dessa casa e deixar o seu pai para trás. Então é a sua mãe e o seu filho e aqui nós vamos ser um só e você não pode contar nada para o seu pai. Esse abuso, esse tipo de abuso, sem contar os abusos físicos com o corpo, a mãe que às vezes deixa um seio aparecer, ou o pai que está sempre apresentando a nudez para a criança. Esse tipo de criança, ele cresce num ambiente abusivo e ele vai se tornando um perfil cuidador de que eu tenho que crescer logo, e ele assume esse papel sendo criança para cuidar, para se responsabilizar, mesmo mediante aos abusos. As violências nem precisa dizer, porque a gente vê cotidianamente crianças sofrendo violências e cada vez mais elas guardam segredos. Gente, crianças que guardam segredos por conta de abusos, elas se tornam adultos doentes. Não serão adultos saudáveis, porque os segredos que elas vêm guardando da infância vai fazer com que elas se tornem cada vez mais dependentes, emocionalmente e doentes. Segredos do tipo que não podem sentir nada, não posso colocar nada o que eu sinto, eu tenho que guardar. São pessoas que guardam muito, têm um comportamento de guardar, elas escutam o abuso, elas escutam o grito, elas escutam cada vez mais que elas precisam se responsabilizarem, porque se elas contarem, aí elas vão ter um problema. Crianças assim, quando sofrem abusos sexuais, abusos emocionais fora de casa, dentro de casa, elas não têm a coragem de contar para o pai, de contar para a mãe o abuso que sofreram fora de casa, na casa do avô, do tio, na creche ou em outro lugar que ela tenha ficado. Por quê? Ela se sente responsável que se ela contar, ela vai ser parte do problema. Eu não posso trazer problema para o meu pai. Eu não posso trazer problema para a minha mãe. Então, elas vão criando esse perfil de dependência emocional para que elas não se sintam no papel de ser um problema. Porque se eu contar esse problema, que abusaram de mim, que botaram a mão dentro da minha roupa, que fizeram algo comigo, eu vou ser parte do problema. E eu não posso ser parte desse problema. São pessoas que assumem o papel de ser cuidador cada vez mais, com dependência emocionais. Então essa criança, ela não pode ter a sensação que ela faz parte do problema. No subconsciente dela, ela está dizendo, eu vou ficar quieta, eu vou ficar na minha, porque se eu falar, eu vou levar a bronca.
Então, muitas das vezes, o adulto que não consegue ser saudável é porque ele passou por essa trajetória de dor, de trauma, de medo, humilhação, essa sensação de abandono o tempo inteiro. Você começa a observar que ele carrega um perfil de cuidador hoje na sua vida, mas é por conta de uma história e uma trajetória da sua infância, adolescência, pré-adolescência, jovem, adulto, enfim. Então, essa compreensão que nós precisamos ter para que o adulto saudável aconteça e essa doença, essa dependência emocional fique para trás. Nós estamos lidando com pessoas com um comportamento que acreditam que a melhor forma de se viver, de se fazer é assim, cuidar dos outros, cuidar do problema das pessoas, porque eu tenho um dom, um chamado, uma visão, sei lá o que eu tenho, então eu tenho que resolver o problema de todo mundo. Mas ela nunca resolve os problemas dela. Ela nunca consegue parar para pensar que ela tem uma dependência de querer cuidar. E olha, gente, eu arrisco dizer que o cuidador sempre encontra o par perfeito, que é o coitadinho. Ou a cuidadora encontra o coitadinho. E o coitadinho adora ser encontrado por um cuidador ou cuidadora. Então, é um par perfeito que um adora ser cuidado, o outro quer cuidar o tempo inteiro, quer resolver o tempo inteiro. Eles se atraem e existe uma combinação com que eles se conectam porque o outro me entende, o outro me ajuda, o outro faz por mim. Então, essa correlação de comportamento entre o cuidador e o coitadinho é uma dependência emocional e de perfil de pessoas que têm essa questão de querer cuidar o tempo inteiro. Jamais serão adultos saudáveis. O melhor de tudo é a gente ter a compreensão que o reconhecimento de todas essas dores faz parte de um livramento, de um alívio que vai trazer na sua vida ou na vida de quem você conhece, que tem esses problemas, que tem esse comportamento. E essa compreensão vai fazer com que a vida fique mais leve e nada vai atrapalhar no andamento para que coisas novas aconteçam. Inclusive, coisas novas é um certo medo também do cuidador. O cuidador não gosta muito de coisas novas, não querem viver coisas novas nem experiências novas. Eles preferem o quê? Repetir o processo o tempo inteiro. Porque, é aqui que eu sou, minha vida é essa mesmo, eu tenho que cuidar dele, dela, ou de quem lá que eu seja que eu tenho que cuidar, então vai ser assim. Eles não gostam de experimentar coisas novas e têm muito medo, porque vem acompanhando já ao longo da vida, desde a sua infância, esse tipo de comportamento. Não se priorizam, nunca tem as suas questões à frente para que primeiro sejam sanadas e depois resolva o problema de outras pessoas. Estão sempre priorizando outras pessoas, outros problemas e depois elas pensam em resolver o que elas precisam. Estão sempre repetindo a mesma história. Agora, quando a gente olha para os traços de formação de caráter, quais desses traços, ou dos 5 traços que a gente sempre costuma dizer aqui, quais deles são mais propícios a se tornar um perfil cuidador? São o traço de caráter oral, traço de caráter masoquista e o rígido. Mesmo sendo o traço de caráter rígido um pouco mais frio, ele também tem isso, porque o rígido, ele fica nessa dependência de é melhor eu cuidar do que eu ser abandonada.
É melhor eu fazer do que eu ser excluída ou excluído. É melhor eu fazer. Então assume o papel de cuidar, de fazer sempre pelo outro, porque ele não quer ter a sensação de ser excluído ou trocado, ou trocada ou excluída, no caso das mulheres. O traço de caráter oral também tem uma grande e forte tendência em ser pessoas assim, que são muito cuidadoras, e o interessante é que são essas pessoas que estão sempre naquela corda bamba dizendo de quem ama cuida. Então essa preocupação de cuidar o tempo inteiro é legítimo, mas não é verdadeiro quando precisa de cuidar de si mesmo. Prioriza sempre o outro, mas não se prioriza. Prioriza o problema do outro, mas não trata as suas questões na frente. Tem a dor do abandono nesse traço de caráter, porque não quer se sentir abandonado, então é melhor eu cuidar, eu jamais vou deixar para trás, eu jamais vou abandonar ele ou ela, porque eu tenho muita consideração, então eu não deixo para trás. Então essa sensação de abandono faz com que o traço de caráter oral também possa se tornar um perfil cuidador. Tem uma relação forte com a comida, porque vai acabar descontando todas as questões emocionais na comida, como se fosse a culpa. Isso também é do traço de caráter masoquista. Ele se sente culpado de alguma forma, então ele quer retribuir cuidando. Ele quer assumir o papel de cuidar, porque se ele faz isso, ele não corre o risco de se sentir humilhado ou humilhada lá atrás, como ele fazia quando ele guardava aqueles segredos, quando era uma criança que guardava bastante segredo e não se colocava, não apresentava a sua forma de pensar, justamente com medo de ser humilhado ou humilhada. E essa sensação também faz com que os masoquistas desenvolvam esse perfil cuidador também. Mas todos eles podem ter uma inclinação perante a esse perfil e desenvolver essa doença de dependência emocional. Então, na verdade, tudo que nós conversamos aqui, para que você se torne um adulto saudável, você precisa rever todos esses conceitos, rever todas essas questões e não fazer. Pelo contrário, você precisa converter o seu caminho para outra direção do adulto saudável e não repetir as doenças passadas dos seus pais, dos avós. Você precisa converter e ir para um outro caminho, numa caminhada saudável de um adulto saudável que entende que gente moralmente responsável é gente moralmente que decide. Então decida hoje ser um adulto saudável. Identificar pessoas assim, fazemos isso todos os dias nos atendimentos. Se você é um profissional da saúde, um profissional do desenvolvimento humano, também trabalha com bastante atendimento nesse perfil, comece a observar que essas pessoas precisam de ações para que elas saiam de um estado de dor para um estado de recurso. É esse o trajeto que nós chamamos de ações. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, a paciência de estar aqui. Não deixem de compartilhar esse vídeo, ativar o sininho e se inscrever nesse canal para que você receba cada vez mais notificações. Foi um prazer, a gente se vê nesse canal. Super abração, valeu, tchau!